Sejam bem-vindos ao Conexão Histórica Militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto a França oficial se dividia entre colaboração e resistência, um grupo menor e quase esquecido seguiu um caminho que a memória nacional preferiu sepultar. Foram franceses que não apenas colaboraram, mas lutaram até os últimos dias da guerra sob a bandeira do Terceiro Reich. A história da divisão SS Charlemagne é um dos capítulos mais obscuros e negados da guerra. Um capítulo que não aparece nos discursos de libertação, nem nos filmes sobre a resistência, e muito menos nos memoriais da República. Essa é a história da França, que não lutou contra Hitler, mas que lutou por Hitler, e que, quando a guerra terminou, foi empurrada para o silêncio. Para compreender como isso se tornou possível, é necessário voltar a 1940. Após a derrota francesa, o país foi dividido em duas zonas. O norte e o litoral ficaram sob ocupação direta alemã. O sul tornou-se o estado de Vichy, um governo que procurou sobreviver através da colaboração política, militar e administrativa. Ao contrário do que costuma aparecer no imaginário popular, Vichy não foi apenas um regime passivo. Seu discurso era anticomunista, conservador, nacionalista e, em certos círculos, abertamente simpatizante do eixo. Foi nesse ambiente que surgiu o primeiro núcleo de voluntários franceses dispostos a combater ao lado da Alemanha na frente oriental. Em 1941, com a Operação Barbarossa, a Alemanha e Vichy anunciaram a criação da Legião de Voluntários Franceses contra o bolchevismo. Oficialmente, essa legião não era nazista, mas antissoviética. Era assim que se justificava o alistamento. Não se lutava pela Alemanha, mas contra a União Soviética. Essa narrativa seduziu anticomunistas, nacionalistas, colaboracionistas e aventureiros. A legião combateu na Rússia durante 1942 e 1943, mas com o desgaste do Terceiro Reich e a necessidade alemã de consolidar o controle político interno das unidades estrangeiras, a Waffen-SS assumiu o recrutamento. Os voluntários franceses passaram então a integrar formações da SS, algo impensável poucos anos antes. O nome Charlemagne apareceu apenas na fase final da guerra. Ele fazia referência ao imperador Carlos Magno, símbolo medieval partilhado por franceses e alemães antes da criação dos Estados Nacionais modernos. No entanto, o nome não transformou o contingente francês em uma divisão plena. Quando recebeu designação formal, a Charlemagne era, mais precisamente, uma formação reorganizada a partir de elementos dispersos, restos da Legião de Voluntários Franceses, membros da milícia francesa, colaboradores de Vichy e novos recrutas atraídos por anticomunismo ou pela promessa de status militar. A Charlemagne treinou no território alemão no último ano da guerra. A instrução foi apressada, a disciplina elevada e a ideologia reforçada. Quando a formação finalmente foi enviada ao combate, o Terceiro Reich já estava em colapso. Em 1945, foi enviada para a Pomerânia, no Teatro Oriental. Ali enfrentou o Exército Vermelho em condições desiguais. A superioridade soviética em homens, blindados e artilharia era esmagadora. A Charlemagne não detinha força, nem reservas, nem logística. A formação foi praticamente destruída. O que sobrou não retornou à França. Esses remanescentes seguiram para onde o Reich ainda estava disposto a lutar: Berlim. Logo antes da ofensiva final, um pequeno contingente francês entrou na capital do Reich. O combate urbano era caótico e não havia linha de suprimento, nem retirada possível. A missão já não era estratégica. Com o Reich em colapso, a ordem era resistir até o último homem, sem retirada e sem rendição ao Exército Vermelho. Os franceses da Charlemagne combateram lado a lado com o Volkssturm, com remanescentes de unidades e com elementos de outras divisões da Waffen-SS, incluindo a divisão Panzergrenadier SS Nordland. Durante os últimos dias de abril, esses voluntários combateram nas ruas. Foram utilizados na defesa de edifícios governamentais, postos de comando e posições improvisadas. Segundo registros soviéticos e alemães,
estiveram entre os últimos estrangeiros a resistir na capital. Com a queda de Berlim, a guerra terminou. Mas a história da Charlemagne não terminou na capital alemã. Terminou na França, no silêncio e na punição. Após a libertação, a França entrou em um processo conhecido como épuration, a purga. Colaboradores foram julgados, executados ou proibidos de participar da vida pública. Para os franceses que lutaram pela SS, a situação era ainda mais complexa. Não eram apenas colaboradores, eram combatentes de uma potência inimiga. Alguns foram executados sem julgamento, outros foram condenados, outros desapareceram, e muitos foram oficialmente esquecidos. A memória nacional francesa reconstruiu a libertação com base na unidade, no patriotismo e na resistência. Nesse discurso, não havia espaço para Charlemagne, não havia espaço para Vichy, não havia espaço para o colaboracionismo armado. Esses elementos sobreviveram apenas em arquivos, memórias pessoais e estudos especializados. A divisão Charlemagne foi uma formação incompleta, reorganizada na fase terminal do Reich e utilizada em combates que já não poderiam mudar o curso da guerra. Mas sua importância não está no impacto militar, que foi limitado. Está na ruptura que representou com a narrativa nacional e no tabu que criou no pós-guerra. A Charlemagne é um exemplo de como a Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma disputa entre estados, mas também entre memórias. Algumas foram celebradas, outras foram apagadas. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e a sua opinião nos comentários. Inscreva-se no Conexão Histórica Militar para acompanhar novos documentários.